Pessoal, então, bom dia. Hoje é dia 22 de julho e nós estamos na nossa aula do segundo ano do ensino médio, trigonometria. Então, pessoal, é o seguinte, agora eu já vou começar a explicar um pouco para vocês a matéria de hoje, tá? Qual é o nosso objetivo, tá? Nosso objetivo, então, inicial hoje é ter uma primeira noção de funções trigonométricas, que são as funções seno e cosseno, tá? Nós vamos aprender aqui, então, a identificar, primeiro traçar o gráfico de uma função. Depois desse gráfico, nós vamos ver qual é o domínio, conjunto de imagem, vamos ver o que é o período dessa função, e nós vamos ver o que é a sua amplitude, tá? Então, a partir daí, hoje nós vamos ver isso. Então, vamos construir o gráfico da função seno e cosseno. E também nós vamos fazer uma análise de uma função sem fazer o seu gráfico, tá? Na próxima aula, depois das férias, vocês vão ter, como eu posso dizer, a continuação desse assunto de funções, tá? De uma maneira maior. E daí já tá ok, daí vocês vão fazer exercícios, tá? Principalmente de aplicações, tá? Beleza? Então é o seguinte, galera, eu vou fechar a minha câmera aqui e nós vamos para o quadrinho. Todo mundo me acompanha aqui no quadro. Nossa aula de hoje, ela começa... deixa eu pegar aqui a apostila de vocês. Página 119, função periódica. Uma função periódica é uma função que começa a se repetir a partir de um valor, tá? Então, a partir de um valor de x, nós podemos dizer que as funções seno, cosseno, tangente e as suas respectivas inversas, as trigonométricas, elas irão se repetir, então elas têm um padrão, tá? Essa é a ideia. As funções trigonométricas, elas são periódicas, então elas têm um padrão, elas repetem o seu comportamento a partir de um intervalo regular, entenderam? Essa é a ideia de uma função periódica. Então, esse intervalo de repetição nós chamamos de período, tá? Então, aqui diz, né, dizemos que uma função é periódica quando o seu comportamento se repete em intervalos distintos, em intervalos regulares. Esse intervalo se chama período, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês a primeira função trigonométrica que nós vamos ver. Eu vou passar as duas. Todo mundo está me acompanhando? De boa? Oi? Beleza, é isso aí. Ô, gente, deixa eu ver uma coisa, porque esses dias eu gravei uma videoaula, vocês acreditam que eu gravei e não saiu o áudio? Coisa doida, galera. Tive que gravar novamente. Mas, enfim, aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Primeira função trigonométrica é uma função circular, é uma função periódica, chamada de A mais B, seno de mx mais n. Olha só o bichão que nós vamos ver aqui, ó. Traduza isso para mim. Primeiro, olha só. Y é a função, o eixo vertical, o eixo das ordenadas. É igual. A é um número real qualquer, mais B vezes. B também é um número real, são os coeficientes, A e B. Dependendo do material que você tem, pode mudar. Eles podem colocar C, D, M, N, o que você quiser, mas são coeficientes. Então, um número vai estar somando ou subtraindo a função seno, e um número vai estar multiplicando a função seno. Só que aqui dentro, galera, é o ângulo. É o ângulo da função. E esse ângulo ele pode ter uma configuração de mx mais n. Ou seja, o x, identificamos aqui o x, ó, o x está aqui, do eixo horizontal. Ele pode ser acompanhado por um número que esteja multiplicando ele e depois somando ou subtraindo ele. Essa é a configuração da função seno que nós vamos ver deste estilo, tá? Nesta forma. Mas antes de a gente ver uma função completona como essa, vamos pegar um exemplo mais simples. Além dessa função seno, antes de eu começar com o exemplo, nós também vamos ver essa função aqui. A mais B cosseno de mx mais n. Nós vamos adotar aqui esta lei de formação principal, tá? Conseguimos identificar aqui que o m é o número que está multiplicando o x, ou seja, dentro do ângulo do seno e do cosseno, tudo bem? Então, isso é algo muito importante vocês identificarem qual é a lei de formação que vocês estão trabalhando,
tá? Então, a nossa lei de formação aqui vai ser essa aqui. É mais simples, A mais B, seno ou cosseno, de um ângulo, M vezes X mais N, onde o X é a variável do problema. Bem, agora sim, o primeiro passo que nós vamos dar depois disso é traçar um gráfico. Vamos ver, então, olha só, a função trigonométrica, o gráfico desta função trigonométrica, y igual a seno de x. Vocês podem ver aqui que ela é bem simples, bem simples. Se nós compararmos com a lei de formação geral, A mais B seno de mx mais n, nós podemos perceber que o A é zero, o B é igual a 1, o N é zero e o M é igual a 1. Ó, bem simples, função básica, y igual a seno de x. Bem, como que nós podemos traçar o gráfico desta função? Vocês lembram disso daqui? Olha só para a minha câmera, lembram do ciclo trigonométrico? Tan, 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 tan. Então, nós vamos traçar o gráfico fazendo uma tabela, simples assim. Bem, nós poderemos utilizar todos os valores daquele ciclo trigonométrico que vocês têm, não tem problema. Ó, então, nós vamos fazer uma tabela, o jeito mais fácil que tem para você trabalhar com uma função circular. Uma tabelinha, onde o valor de x sempre vai ter que ser um ângulo. X é um valor numérico, é um ângulo. E se nós observarmos lá no ciclo trigonométrico, nós temos alguns ângulos. Nós temos 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 e blá, blá, blá. Nós não vamos precisar fazer todos os ângulos que estão lá. Nós vamos pegar os principais, que são os extremos. Então, o primeiro valor de x que nós vamos pegar é o 0. Depois, nós vamos pegar o outro extremo, que é 90. Depois o 180, depois o 270, deixa eu jogar aqui para cima, e depois nós vamos pegar o 360 graus. Ou seja, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos o ângulo na primeira volta. Só que eu poderia colocar aqui mais ângulos? Podia colocar 720? Poderia. Podia colocar 1.200 graus? Poderia. Só que o que iria acontecer, pessoal, depois se a gente passasse de 360? Diz para mim. Nós não iríamos... repetindo? Oi? Fala de novo. Ia ficar repetindo? Ia repetir. Ou seja, nós iríamos entrar já na função periódica, ou seja, naquela função que está começando a se repetir. Ou seja, iria repetir os valores. Porque a partir de 360 graus, nós temos o quê? Arcos côncavos. Lembram disso? Nós temos arcos côncavos. Então, isso aqui não precisa. Entenderam a ideia? Beleza? Vocês já sabem, né? Ó, a gente pode calcular um arco côncavo de 1.300, por exemplo, de 1.450. Qual é o seno de 1.600? Daí a gente pega 1.600 e divide por 360, né? E o que vai acontecer? Vai dar tantas voltas em torno do círculo trigonométrico e ele vai parar na primeira determinação positiva. Então, ele vai parar num desses ângulos que você tem na primeira volta. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos construindo uma tabela que diz que isso aqui é a primeira volta. Então, vamos construir sempre o gráfico para a primeira volta. Ó, primeira volta. O resto não precisa. Vocês já entenderam por quê, né? Aqui dentro da primeira volta, nós vamos identificar o período. Aqui dentro da primeira volta. Então, o ângulo sempre vai estar, o período sempre vai estar dentro da primeira volta. O período é o quê? É a distância que o x vai percorrer na primeira volta. Depois da primeira volta, é só tu recortar aquela parte do gráfico e Ctrl+C, Ctrl+V no lado. Por isso que ela é periódica. Então, vamos lá. Ó. Vocês lembram do ciclo trigonométrico? Vamos desenhá-lo aqui. O ciclo trigonométrico. Estamos trabalhando com a função seno. Identificamos esses valores extremos aqui, ó. Lembram disso? Então, nós temos aqui 0, nós temos 90, nós temos 180, nós temos 270 e nós temos 360 graus. Estou utilizando graus, mas isso depois nós podemos utilizar radiano, tudo bem? Aqui eu coloquei grau, mas depois nós vamos utilizar radiano. Agora vamos lá, qual é o seno de zero? Olhando para cá, qual é o seno de zero? Daí a gente calcula. Isso, seno de zero é
0. Excelente, muito bom, gostei. Todo mundo respondeu. Qual é o seno de 90? Oi. 1. Falem comigo, tá, pessoal? Por favor. Eduarda, Douglas, Nicole, Gabriela, Micaela, Ana Clara, os outros coleguinhas que eu não estou vendo o nome. Falem comigo, tá, pessoal? Vocês precisam acompanhar e me falar se estão entendendo ou não. Seno de 90 é 1. Qual é o seno de 180? 0. Qual é o seno de 270? Menos 1. Qual é o seno de 360? 0. Entenderam? Respira fundo. Estão vendo aqui no quadro? De boa? Professor, Oi. por que no X a gente botou o ângulo, mas no Y a gente botou o valor? Claro, porque a função que nós estamos calculando é essa aqui, ó. O y é o seno de x. Então, se a gente for calcular assim, eu vou usar a notação que você está habituado, ó. F de x é igual a seno de x. Então, esse aqui é o rascunho, tá? Eu vou apagar. Então, se eu quiser calcular a imagem de 90 graus, ó, π sobre 2, né? Então, eu vou calcular aqui, ó, seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 não é seno de 90? Então, f de π sobre 2 é igual a 1. Então, eu coloquei 1 aqui, ó. Toque. Entendeu? Aham. É assim que a gente faz para calcular as imagens de uma função, né? Ó, eu não estou utilizando nenhuma função esdrúxula, só estou pegando a função básica, que é a seno de x, ó. Essa é a seno de x. Observando aqui, ó, você está vendo aqui, ó, observando aqui, ó, na lei de formação completa em verde, o a é 0, o b é 1, o m é 1 e o n é 0. Então, a forma mais simples da função seno é essa aqui, seno de x, tá? Depois a gente vai ver, assim, a gente vai calcular uma função lá. Hoje ainda nós vamos ver uma função y igual a menos 3 mais 2 vezes seno de 2x. Então é maior, viu? Tem mais coeficientes. Mas o que eu quero mostrar para vocês primeiro aqui é isso aqui, é a armação. Como se constrói o gráfico de uma função trigonométrica? Tabela. Professor, sempre vamos pegar esses valores? Sim. Se ele não te dá nenhuma restrição do domínio, sim. Primeira volta, sempre 0 até 360. Ah, professor, eu preciso pegar 30, 45, 60, 120, 135. Não precisa, tá? A gente pega esses extremos aqui no ciclo trigonométrico. Fica mais fácil, porque tu já vai ter a ideia formada, tá? Tu já vai ter a ideia formada. Beleza? E eu não preciso pegar ângulos acima de 360 graus. Por quê? Nós vamos estar trabalhando, então, com ângulos congruentes. Não precisa, tá? A gente sempre vai trabalhar na primeira volta. Beleza? Alguma dúvida aí? Mais? E agora, o que a gente vai fazer com esses valores da tabela? A gente vai colocar no gráfico. Deixa eu só recortar isso aqui. Jogar isso aqui para o ladinho, que isso aqui eu vou colocar aqui, tá? Pronto, ótimo. Então, agora a gente vai pegar, nós vamos pegar esses valores da tabela e colocar aonde? No gráfico, no plano cartesiano, tá? Deixa eu tirar isso aqui que está atrapalhando. Vou colocar aqui embaixo, pronto. Agora vamos lá. Vamos fazer o plano cartesiano. Os valores de x, eles vão da onde até onde? O valor de x foi... Opa, desculpem que está travando aqui. O valor de x foi da onde até onde? De 0 até 360 graus. O valor de y, olha bem o y, ele variou da onde até onde? De 0 até 1. Ó, nessa função, a variação foi de 1, o y, até menos 1. Beleza? Esse é o eixo y, esse é o eixo x. Vocês podem perceber que o espaço entre cada valor de x é 90 graus? Estão vendo aqui? Que o espaço ele é comum, sempre de 90 graus, tem o mesmo tamanho. Então, eu vou colocar aqui, ó, são 2, 3, tá? 90, 180, 270, 360 graus. Então, eu vou colocar aqui no gráfico em radianos. 90 graus, π sobre 2. Depois, 180, π. 270, 3π sobre 2. E 360 graus, 2π. Ó, pronto. Uma volta completa. Eu sei que o y não vai passar de 1. Olha, ele não vai passar de 1. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, se eu quiser. Ó. E ele também não vai passar de menos 1. Ó. Pronto. Qual é o valor máximo da função y igual a seno de x? Vamos lá, pessoal, me ajudem. Qual é o valor máximo? Qual é a maior imagem que ele tem? O 1. Qual é a menor imagem? Menos 1. Percebeu?
Tem algum valor de seno de x que vai ser maior do que 1? Não, não tem. Para esta função, y igual a seno de x, tá? Agora, vamos começar a localizar os pontos. Então, vamos lá, 0 a 0. Então, olha só, o primeiro valor é esse aqui, o primeiro ponto. Vocês estão percebendo aqui no quadro? Pessoal, todo mundo está enxergando? Falem comigo, por favor. Nas outras Sim, turmas, senhor. todo mundo está aí comigo? Douglas, está entendendo, Douglas? Sim, senhor. Eduardas, estão entendendo? Eduarda, tudo bem? Ana Clara, Micaele, tudo bem? Sim, senhor. Beleza. Então é o seguinte, primeiro ponto, 0, 0. Segundo ponto, x igual a 90, y igual a 1, ó. Então é o segundo pontinho aqui. Terceiro ponto, x igual a 180 graus, ou seja, π. Qual é a imagem de π? 0, é uma raiz, ó. Depois, para 270 graus, ou 3π sobre 2, qual é a imagem? Menos 1, ó. Vocês já estão vendo aqui o que está acontecendo? E depois 360 graus, 0, ó. Então, olha só o que vai ser. Não vai ser reta. Não é isso aqui. Nunca. É uma curva. Parece parábola. É uma curva suave. Ó. É uma curva suave. Este é o gráfico da função y igual a seno de x. Olha só que coisa linda. Perceberam? Dúvidas até aí? Não, senhor. Gostaram? Agora é o seguinte, olha só. Olhem para o gráfico. Primeira volta. Primeira coisa que eu vou... Agora a gente vai analisar o gráfico da função y igual a seno de x. Tudo bem? Vamos lá, então. Primeira coisa. Qual é o domínio da função? Domínio são os possíveis valores de x. São todos os reais. Por quê? Porque nessa tabela aqui, ó, vocês lembram que a gente pode continuar os valores de x? Π sobre 2, π, 3π sobre 2, não são números reais? São números reais, né? Então, isso aqui continua, mas eu só utilizei a primeira volta. Depois disso, pessoal, o círculo você vai dando voltas ao redor do mesmo círculo, entenderam? Então, por isso que sempre o domínio de uma função trigonométrica vai ser o próprio conjunto dos reais, salvo as exceções se ele te der uma restrição. Agora, presta atenção. Imagem. Qual é o conjunto imagem dessa função? O y variou da onde até onde? Olha para o quadro. O y não variou de menos 1 até 1? Variou, né? Então, a imagem vai ser conjunto fechado de menos 1 até 1. Entenderam? Beleza? Agora é o seguinte. O período da função. Deixa eu colocar aqui, ó. Período. O período, pessoal, é a distância que o x percorreu na primeira volta. Essa distância aqui, que o x percorreu, é de quanto até quanto? Ele percorreu de 0 até 2π, não é verdade? Então, para eu encontrar essa distância aqui, ó, vocês viram a distância que eu desenhei aqui no quadro? Viram, né? Então, para eu calcular essa distância aqui, ó, eu pego o maior valor x e subtrair do menor. É o módulo, né? É distância linear, distância horizontal. Então, essa distância aqui, se a gente for armar, vai ser 2π menos 0. Ou seja, período é igual a 2π. Beleza? Isso aqui nós já estamos encontrando aqui, ó, algumas características da função trigonométrica. Beleza? Depois, a amplitude... Eu vou escrever aqui, ó. A apostila de vocês não traz amplitude. Amplitude. A amplitude é a semidiferença. É a semidiferença. O que quer dizer semidiferença, galera? É a diferença dividido por 2. É a semidiferença entre o topo e o mínimo, entre o máximo e o mínimo da função. Então, dá para se dizer que a amplitude vai ser a distância do máximo de uma função até o eixo horizontal. Olha só, essa é a amplitude, ok? Como que a gente determina essa amplitude? Sempre vai ser a diferença entre esses dois valores aqui que eu coloquei no quadro para vocês. O y máximo, vou até escrever isso para vocês, y máximo menos y mínimo dividido por 2. Então, a amplitude é só essa distância aqui, tá? Beleza? Então, olha só,
O que eu vou colocar aqui? Vou armar a fórmula para vocês. Desculpem. Y máximo menos Y mínimo dividido por 2. Ou seja, é o deslocamento vertical. É a semidiferença. É a semidiferença disso. Ou seja, da crista até o vale, né? Vocês já estudaram isso em física? Não, né? Então, vamos lá. Qual é o valor máximo desta função? A gente está vendo agora isso em física, senhor. Ah, então vocês estão vendo já o que é amplitude, o que é... Até período, tudo, né? Valor máximo menos valor mínimo dividido por 2. Crista, vale e tal, essas coisas todas. Portanto, a amplitude aqui, olha só o tamanho da amplitude, vai ser igual a 1. Tá? Essa é a amplitude da função. Ou seja, é exatamente essa distância aqui, pessoal, ó. Essa distância aqui, ó. Beleza? Que é igual a 1, beleza? Como ela é simétrica em relação ao eixo x, essa amplitude vai ser igual a 1, nesse caso aqui da função. Então, nós já exploramos. Olha só, nós já temos um resuminho do que é a função, deixa eu até escrever para vocês aqui bem destacado, y igual seno de x, a função básica. Beleza? Já sabemos qual é o domínio, conjunto imagem, período, amplitude. Alguma dúvida até aqui? Beleza? Se eu perguntasse para vocês, vamos lá, a função... Agora, a paridade. Paridade é interessante vocês saberem, tá? Vamos lá. A paridade dessa função. A função y igual a seno de x é uma função par ou ímpar? Pode olhar para o gráfico. É uma função par ou ímpar? Função par ou ímpar. O que vocês lembram de função par ou ímpar? Ó. Opa, já vou dizer para vocês. É a função seno. Vamos desenhar aqui rapidamente para vocês lembrarem sobre a paridade. Cosseno, seno. Ó, para valores opostos de x, 30 graus, menos 30 graus. Para valores opostos de x, as imagens aqui vão ser opostas ou iguais? Opostas. Opostas. Então, se é tudo oposto, é uma função ímpar. Uma função ímpar. Por quê? Seno de menos x é igual a menos seno de x. Isso quer dizer o quê? Que para valores opostos de x, você tem aqui menos 30 e mais 30, você vai ter não imagens iguais, como a função par. Você vai ter imagens opostas, 1/2 e menos 1/2. Por isso que é uma função ímpar, beleza? Essa é uma coisa importante também vocês lembrarem, tá? Se é uma função ímpar, a função é simétrica em relação a quem? A origem. A função é simétrica em relação à origem, tá? E o que vai acontecer agora com essa função aqui? Bem, se a gente for pegar essa função aqui que está no quadro e continuar a jogar valores de x, eu vou pegar isso aqui, bem aqui, e nós vamos colocar aqui rapidamente. Então, essas são as características, tá? Agora, olha só, se a gente for continuar a nossa tabela, esse gráfico aqui, ele simplesmente vai fazer isso aqui, quer ver, ó? Ctrl C, Ctrl V, ó, pronto. Eu só vou colocar ele aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Esse é o período. Então, ele continuou, ó. A gente já identificou que o período é exatamente essa distância aqui, né? Então, a partir dessa distância, tu dá um Ctrl C e Ctrl V na fórmula. E daí depois, para valores acima de 360 graus. Ctrl C, Ctrl V de novo, ó. De novo, coloca aqui, ó. E vai fazendo, ó. Ou seja, a função, ela é periódica. E daí o eixo x continua. Entenderam a ideia? Ó, essa é uma função periódica. E ela vai continuando, ó. Toque, toque, toque. Dúvidas? Entenderam? Uhum. Qual é o papel do período? O que é uma função periódica? Quais são as características dessa função seno? Boa? Maravilha, né? Ótimo. Então, gente, por favor, sempre falem comigo, tá, gente? Eu gosto de ouvir vocês. Mesmo que vocês estejam aí na cama, aí debaixo do cobertor, dormindo, babando, mas converse comigo. Essa é a ideia da função seno. Eu quero mostrar para vocês agora, ó, então nós estamos no tempo certinho no quadro. Estamos indo bem, nós vamos até 8h17.
Quero fazer mais 2 exemplos com vocês. Então, olha só, agora que a gente já sabe construir o gráfico de uma função, vamos pegar a letra B agora. Letra B, pessoal, é a função cosseno. Então, olha só o que vai acontecer agora. Letra B, y igual cosseno de x. Ó, a função básica, cosseno de x. De novo, se a gente for colocar aqui, ó, y igual a mais b cosseno de mx mais n. Isso aqui sempre você vai ter que saber fazer. Identificar os coeficientes de uma função. Então, vamos lá. Qual é o coeficiente A aqui? 0. Qual é o valor do coeficiente B? 1. Qual é o valor do coeficiente M? 1. E qual é o valor do coeficiente N? 0. Beleza? Então, ela é mais simples. Para a gente construir o gráfico dessa função, o que você vai fazer? Você vai fazer a tabela. Tabela com quais valores? Os valores principais dos ângulos para a primeira volta. Sempre para a primeira volta. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Aqui ficou um pouco de pequenininho. Nós vamos colocar 0, π sobre 2. Deixa eu... Tá, π sobre 2. Ai, meu quadrinho aqui. Opa, π sobre 2. Depois nós vamos colocar π, 3π sobre 2 e 2π. Beleza? 0, 90, 180, 270, 360 graus. Todo mundo lembra os valores de seno de valores de cosseno agora, ó? Faz o ciclo, isso aqui não tem no vestibular. Provavelmente não. Esses ângulos aqui vocês precisam lembrar, saber localizar onde que está o 90, π sobre 2 e assim por diante, e calcular o valor do cosseno. Nós estamos aqui agora. Vamos lá, qual é a imagem de cosseno de 0? 1. Todo mundo concorda? 0 grau, aqui. Qual é o valor de cosseno de π sobre 2? 0. π sobre 2 está aqui, ó. Cosseno dá 0. Depois, qual é o valor de cosseno de π? Menos 1. 3π sobre 2. 0. E o cosseno de 2π? 1. Aham, beleza? Rapidinho, né? Isso aqui, ó, já tem que estar na veia. Agora, meus queridos, vamos jogar no gráfico. Vamos dar uma olhadinha, qual é o comportamento dessa função aqui? Bem, o comportamento dessa função, vocês podem visualizar que ela também tem uma variação de y do menos 1 até 1. Então, eu sei que ele não vai passar disso aqui. Ó. Opa, aqui eu escrevi errado. Menos 1. Ó. Não vai passar disso aqui, essa função. Então, ela é limitada para o y. Quais são os valores de x? Sempre os mesmos. Então, começa com 0. A distância entre eles, é interessante vocês perceberem que essa distância aqui, ó, entre os ângulos, é igual, é constante. Ou seja, eu estou andando de 90 em 90 graus. Eu poderia andar de 45 em 45? Poderia. Eu ia colocar aqui π sobre 4, ia colocar aqui 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Mas não precisa, porque o esboço a gente já vai entender a partir desses valores principais da primeira volta. Uma coisa que você não pode esquecer, isso aqui continua, tá? Beleza? Então, vamos lá. Próximo gráfico, vamos lá. Quando o valor de... Só deixa eu colocar aqui π sobre 2, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, uma coisa importante, como o espaçamento é igual, esse espaçamento aqui também tem que ser igual, tá? Beleza? Joia. Agora, vamos lá. Qual é a imagem de x igual a 0? Da função y igual a cosseno de x. Qual é o valor? 1. Qual é a imagem para x igual a π sobre 2? 0. Qual é a imagem para π? Menos 1. Ó. Vocês já estão vendo que agora já tem outro formato, né? Mas é curvo, tá, pessoal? Uma curva suave, tipo parábola. 3π sobre 2, 0. A raiz. E 1. Ou seja, ela vem assim, ó. Opa, essa é a função cosseno. Olha que coisa linda. Boas? Deixa eu ampliar aqui. Aí. Joia, né? Agora vamos ver as características desse gráfico. Dúvidas até aí? Tranquilo, né?
Então vamos lá, vamos olhar aqui para o lado quais são as suas características, conforme nós fizemos anteriormente. Qual é o domínio dessa função? Sempre os reais. Sempre, salvo as exceções. Qual é a imagem? Imagem sempre se refere ao eixo vertical. Então, a imagem do máximo, qual é o valor máximo da função? 1, e foi até o menos 1. Então, a imagem está dentro desse intervalo. Então, nós temos aqui de menos 1 até 1. Ó, tudo em intervalo fechado. Beleza? Depois, qual é o período da função? O período da função é o deslocamento x na primeira volta. A primeira volta foi de 0 até 2π. Até aqui. Qual foi esse deslocamento? Foi de 2π até aqui. Então, 2π menos 0, conforme a gente fez anteriormente. Então, aqui vai ser igual a 2π. Entenderam por quê? Boa? De boa, né? Depois, qual é a amplitude desta função? A amplitude é a semidiferença do conjunto imagem. Então, se você pode visualizar, o conjunto imagem já está aqui, né? Ele é de menos 1 até 1, ó. Esse é o conjunto imagem, ó. Então, se eu pegar a semidiferença entre eles, eu já consigo determinar a amplitude. Então, a amplitude vai ser o valor máximo, 1, menos o valor mínimo, menos 1. Cuida da regra de sinal, dividido por 2. Ou seja, a amplitude é igual a 1. Beleza? Vou deixar aqui também 1. Dúvidas? Todo mundo entendendo? Maravilhosamente? De boa. Oi. Agora é o seguinte, a função cosseno é par ou ímpar? Vamos lá. Função cosseno é par ou ímpar? Tem dúvida? Olha a simetria do gráfico. Ó. Olha a simetria. Cosseno e seno. Sempre vou pegar valores opostos de x para verificar a paridade da função. Ó. Se eu pegar 30 aqui e menos 30 graus. Agora eu estou analisando o eixo horizontal. Para imagens opostas, a função vai ter... para valores de x opostos, o valor de y vai ser igual ou oposto também? Vão ser iguais, não vão ser? Então, para valores de x opostos, nós temos a mesma imagem. Esta é uma característica de uma função par. Então, é uma função f c cedilha, função par. Por quê? O cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Capite? Show de bola. É isso aí. Então, nós vimos isso aqui de uma maneira bem simplex e bem tranquilex. Maravilha? Show, né? Mas eu não quero... essa é uma questão básica, isso é muito bom vocês entenderem, tá? O período também, de novo, ó, se eu pegar essa parte aqui do período, ó, não colou aqui. Ó. Se eu pegar essa parte do período aqui, pessoal, conforme vocês já viram, né? Ó, se eu pegar essa partezinha aqui, ó, e der um Ctrl+C, Ctrl+V, o que vai acontecer? Eu vou colocar sempre ela no lado, e ela vai crescendo, tá? Essa é a ideia. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Não consigo. Deixa eu ver aqui, não consigo, tá. Mas essa é a ideia, beleza? Agora é o seguinte, feito isso, nós fizemos análise gráfica, então fica fácil você identificar o domínio, fica fácil você identificar o conjunto de imagem, a amplitude, o período de uma função, quando você tem um gráfico dela, tá? Então, só lembrando, o que é o domínio? Todos os possíveis valores de x. Se não tem restrição, sempre vai ser real. O que é o conjunto de imagem? Presta atenção agora, o conjunto de imagem sempre vai estar compreendida entre o valor máximo da função e o mínimo da função, né? Período é a distância que x vai percorrer na primeira volta. Então, o x percorreu na primeira volta, o ângulo percorreu na primeira volta, 2π. Então, esse é o período. E a amplitude é a semidiferença entre o valor máximo e o mínimo. Pronto, aqui, ó, valor máximo e mínimo que tu vê aonde? Você olha no conjunto de imagem, tudo bem? Agora é o seguinte. Agora sim, ó. Essa é uma questão mais especial. Letra C. A letra C é o seguinte.
Eu quero que a gente determine juntos aqui as características dessa função aqui, sem construir o gráfico. Daí agora eu vou mostrar para vocês algumas dicas, tá? E agora presta bem atenção aqui. Então eu tenho essa função aqui, ó. 2x. Aê, garoto. Pronto. Não vou construir o gráfico para vocês. Por quê? Primeira coisa, esse valor do ângulo é composto. Ele não é simples. Ele é composto porque o x não está sozinho. Ele já tem um coeficiente 2 aí. Então não dá para fazer o gráfico conforme nós fizemos anteriormente. O objetivo meu da aula era que na outra semana a gente fizesse o gráfico dessa função. Mas hoje não. Hoje nós vamos trabalhar ele algebricamente, tá? Não graficamente. Entenderam a ideia, né? Então, essa ideia aqui nossa é conseguir identificar as características que nós elencamos aqui nas funções anteriores, domínio, imagem, período e amplitude, só olhando para a lei de formação. Então, vamos lá. Primeira coisa, qual é o domínio da função? Qual é o domínio da função? Tem alguma restrição? Não. Então, o domínio são todos os reais. Maravilha. Agora, o conjunto imagem. Agora, presta atenção que isso aqui é legal. Conjunto imagem. Imagem. Conjunto imagem da função, pessoal, nós já vimos anteriormente que vai ser a distância, essa distância vertical entre o valor máximo e mínimo da função. Então, aqui eu vou mostrar para vocês de duas maneiras como que a gente consegue determinar o conjunto de imagem. Bem, eu sei que a função seno, presta bem atenção aqui, ó, eu sei que a função seno aqui, ó, não importa o ângulo que esteja aqui dentro. Eu sei que isso aqui sempre vai poder ser o máximo disso mais 1 e o mínimo disso aqui menos 1. Verdadeiro ou falso? Então, a função seno sempre vai ter esse máximo ou mínimo. Não importa o ângulo aqui, porque vocês já sabem que isso vai ficar girando ao redor do eixo X e não vai sair do lugar. Então, para calcular a imagem, o primeiro modo é você pegar esses valores de máximos e mínimos da função e substituir na lei de formação. Então, o y1 vai ser quem? Menos 3 mais 2 vezes 1, que é o máximo dela. Então, qual vai ser o primeiro y que você vai ter aqui? Menos 1, ó. Pronto, guarda esse valor aqui, ó. Guarda esse valor. Agora, o segundo y é para o valor mínimo dele, quando x vai ser igual a menos 1. Então, eu já estou pegando aqui, ó. Eu já estou calculando o conjunto imagem da função. Como ela é periódica, ela é limitada, ela sempre vai ter um máximo e um mínimo, em mais e menos 1, respectivamente. Depois, o que vai influenciar são os seus coeficientes, A, B, M e N. Então, se a gente for fazer a continha aqui, não vai dar menos 5? Ótimo. Tem algum valor acima de y menos 1 que a gente vai conseguir ter? Não. Tem algum valor abaixo de menos 5? Não. Então, o conjunto imagem sempre vai ser do mínimo, menos 5, até o máximo, menos 1. Esse é o conjunto imagem. Acabou. Pronto. Esse já é o conjunto imagem. Esse é o primeiro modo. Entenderam? Fica fácil, né? O segundo modo, que eu quero mostrar para vocês, eu acho muito interessante também, dependendo da função, fica mais fácil. Você sabe que o valor de seno... Deixa eu só escrever aqui. A função que você tem é essa aqui. F de x igual a menos 3 mais 2 seno de 2x. Eu quero saber quanto que esse y aqui, ó, vai variar. Esse é o y. Então, para isso, a gente vai começar a trabalhar com o valor de x. Eu sei que esse valor de x aqui, ó, esse valor de seno, melhor dizendo, esse valor de seno de 2x, ele sempre vai ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Entenderam a ideia? Beleza? Ó, esse é o meu intervalo natural do seno de 2x. Né? O seno de x está dentro desse intervalo. Mas eu não quero o seno de x, eu quero o seno de f de x. Então, eu vou ter que transformar esse intervalo aqui, ó, no y. E para isso, nós vamos ter que acrescentar
o 2 multiplicando e o menos 3. Ok? Então, olha só, aqui dentro tem o seno de x. Como que a gente consegue transformar isso aqui em f de x, ou seja, y? Então, o que vai acontecer? Vamos por comparação. Tem o 2 multiplicando, então a gente vai multiplicar tudo isso aqui por 2. Então, ficará menos 2 menor ou igual a 2, seno de 2x menor ou igual a 2. Ah, mas agora eu vi aqui que tem o menos 3 somando. Então, eu vou colocar na próxima linha menos 3 em tudo. Então, eu vou subtrair 3. Então, se eu subtrair 3 no primeiro lado da desigualdade, eu vou ter menos 5. Ó. Então, ficará menos 3 mais 2, seno de 2x menor ou igual a menos 1. Agora, diz para mim uma coisa. Essa parte aqui no meio não é o nosso f de x, não é o nosso y? É o nosso y. Conseguimos, então, a partir de um valor fixo que eu já conheço, uma variação dentro da função, que é a própria função seno, construir o conjunto de imagem. Ó. Então, o conjunto de imagem aqui, eu já percebi que o y ele é maior ou igual a menos 5 e menor ou igual a menos 1. Olha que coisa linda. O conjunto de imagem está aqui. É o mesmo que nós fizemos aqui em cima, ó, só de outra forma. Viram que é o mesmo intervalo? O mesmo intervalo. Maravilha? Show, né? Gostaram? Espera um pouquinho aí, tá, pessoal? Só falta a letra B agora e a C. Agora, período da função. É o seguinte, período da função, deixa eu escrever aqui no lado para vocês. Vocês têm a próxima aula? Oi, então ainda aí, né? Não, senhor. A próxima Não, agora aula não tem nada. é negócio, mas não é então, ao vivo, não. então tá. Deixa eu então fazer com calma aqui a próxima questão. Agora eu quero determinar com vocês o período da função. Período. E aí? O que é o período? O que a gente viu como período lá nas funções anteriores? Deixa eu voltar aqui. A gente viu que o período aqui é o deslocamento em relação ao eixo x. O quanto o valor de x se deslocou na primeira volta. Essa é a ideia. Entendeu? Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que pegar o x, tá? E o x aqui, ele sempre, olha só, o x, ele sempre vai variar de 0 até 2π. Sempre. O valor de x sempre é fixo. Para a primeira volta, ele sempre vai estar entre 0 e 2π. Então, vamos pegar essa ideia aqui, ó. Eu vou usar a mesma ideia da imagem anterior, né? Então, eu sei que o ângulo da função seno, eu sei que essa função seno que nós estamos trabalhando aqui, ela é menos 3 mais 2 seno de 2x. Então, é o ângulo 2x. Então, agora a gente vai fazer o caminho de volta. Ó. 2x, esse ângulo, sempre vai variar de quem até quem? De 0 até 2π. Mas eu não quero um intervalo de 2x, eu quero saber o quanto que x vai variar. Então, agora fica fácil eu dividir isso aqui tudo por 2. Se eu dividir tudo por 2, olha só quem que eu vou encontrar. 0 até π. E esse aqui já é o nosso período. O período é a distância que x percorreu em uma volta. Então, eu sei que o ângulo que ele me deu na lei de formação aqui era 2x. Então, esse ângulo 2x ele vai variar de 0 até 2π para construir o gráfico na tabela. Mas eu não quero a distância de 2x, eu quero a distância de x. Então, eu vou tirando agora. Então, eu vou tirando dividindo por 2. Se eu dividir por 2, fica x de 0 até π. Qual é a distância de 0 até π? Então, a gente faz, ó, período igual a π menos 0. Ou seja, período é o próprio π. Então, período é igual a π. Só que isso aqui, é bom vocês saberem algebricamente, tá? Se eu tivesse uma função assim, quer ver, ó, rapidinho aqui no rascunho, ó, y igual a 3 menos seno de 6x mais 1, ó. Eu quero saber o período dessa função. Eu estou mostrando algebricamente para vocês. Depois eu vou mostrar para vocês da fórmula direta, simples e sem erro. Ó, eu vou pegar esse ângulo. Sempre o ângulo, para eu calcular o período, vai ser a distância que ele percorreu de 0 até 2π.
Mas eu não quero aqui no meio 6 mais 1. Eu não quero 6x mais 1, eu só quero x. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, tirar 1. Então, se a gente tirar 1, vai ser menos 1 aqui. Ficará 6x. Ficará 2π menos 1. Ok? Depois, eu vou dividir tudo por 6. Divido por 6. Se eu dividir tudo isso por 6, tá vendo que já vai dar um nheca, né? 1/6 x. Então, ficará 2π menos 1 dividido por 6. Ó, o período não é esse aqui. A distância disso vai ser o período. Então, o período vai ser o maior, ordenadamente, né? Menos o menor. Ó. Daí eu vou fazendo a continha. Mas tá vendo que é trabalhoso, né? Não tem nada a ver isso aqui, né? Então, para uma coisa mais simples, vamos. Para uma coisa mais simples, o período tem uma fórmula. Qual é a fórmula do período? Isso aqui é bom vocês sempre lembrarem. Sempre vai ser o período, 2π, dividido pelo módulo de m. Ah, garoto, essa fórmula aqui vale ouro. Essa fórmula é importante. Isso aqui sim é básico, é como Bhaskara, tem que saber. Então, a fórmula do período de uma função trigonométrica é essa aqui. 2π sobre o módulo de m. Mas espera aí, quem que é m? De onde que eu peguei esse m? Lembram da lei de formação completa? Y igual a A mais B seno de mx mais n. Ou seja, o m é um número que multiplica o x, o ângulo x, o valor de x. Cadê a lei de formação aqui? Nossa, tá aqui, ó. Vamos identificar o m? Quem que é o m aqui nesse caso, galera? Quem que é o m? O m é igual a 2. É o número que está multiplicando o x. Então, agora fica fácil calcular o período fazendo isso. Então, olha só, o período vai ser quem aqui? P, 2π, dividido pelo módulo de 2. O módulo de 2 é 2. Simplificando, período é igual a π. Olha como ficou fácil. Show de bola? Ficou mais fácil, né? Então, professor, o que a gente faz? A gente faz algebricamente o período ou pela fórmula? Melhor pela fórmula, sempre. Entenderam? Vai dar o mesmo resultado. Dúvidas, galera? Até aqui? Show? Show, sir. Qual seria o período aqui, utilizando a fórmula aqui? Dessa função aqui. O período aqui. 2π dividido. Módulo de m. Quem que é o m? 6. Então, ia ser π sobre 3. Ah, π sobre 3. Volta aqui. Aí, π sobre 3. Esse é o período. Ponto final. Maravilhoso? Show de bola, né? Agora é o seguinte. A última parte que eu quero mostrar para vocês aqui é a amplitude. Para a gente determinar a amplitude dessa função aqui, só deixa eu apagar esse rascunho aqui. Opa! Para a gente calcular a amplitude dessa função aqui. Aonde que a gente tem que pedir ajuda para quem? Aonde que a gente vai olhar? A gente sempre vai olhar para quem? Para o deslocamento vertical. Então, a gente vai olhar a semidiferença das imagens. Estão vendo aqui? A semidiferença das imagens. Então, do conjunto imagem, você consegue já determinar a amplitude. Então, se a gente escrever aqui agora, fica fácil. Amplitude. Então, eu vou pegar o meu conjunto imagem, e m, eu sei que está de -1 até menos... Opa, ao contrário. Ele sempre vai ser de -5 até -1. Então, a amplitude vai ser a semidiferença ordenada disso aqui, ó. Então, vamos lá. Amplitude vai ser o valor de -1, o maior valor, menos o menor valor. E é a semidiferença. Por que semidiferença? Porque tu está dividindo por 2, ó. Portanto, amplitude, se a gente for fazer a continha aqui, vai dar o quê? Mais 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. E corre pro abraço. Mais nada. A aula de hoje era isso.
É isso aí, meu povo querido. Ah, essa questãozinha aqui, ó, deixa eu dar uma geral nela, ó. Essa questão é interessante, tá? Essa questão é super interessante. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Essa questão, sim, é show, tá, pessoal? Então, ó, o que nós vamos ter daqui para frente? Eu vou criar para vocês lá no Alexandria uma atividade que envolve exatamente esses conceitos que nós estamos vendo, tá? Isso é algo muito importante você... Ó, eu não tracei o gráfico, eu não sei traçar o gráfico ainda dessa função, ó, mas nós vamos ver na próxima aula, tá? Também é por tabela, ok? Também é por tabela, tá? Então, eu já sei como determinar o domínio, a imagem, eu tenho duas formas diferentes para calcular a imagem, eu consigo determinar o período só pela fórmula, é a fórmula que você vai utilizar, mais nada. E eu também já sei determinar a amplitude. Isso que você precisa saber numa função trigonométrica, tá? Inicialmente. E depois, é claro, fazer isso aqui, ó, o gráfico. O gráfico é muito difícil o vestibular pedir, tá? Muito difícil. Ele vai pedir para você determinar, ó, se a função é par ou ímpar, cai bastante na UDESC, as paridades, tá? Isso é muito importante você entender, tá? E também é importante você entender essa questão de máximo e mínimo, tá? Essas questões aqui, ó, de máximo e mínimo, deixa eu destacar aqui para vocês, ó. Quando a gente calculou a imagem, o conjunto de imagem da função, a gente já foi direto no máximo e no mínimo, ó. Isso aqui tem muita aplicação, muita, tá? Beleza? Então, meu povo querido, é isso aí. Hoje, o meu cabelo aqui tá tão feio, preciso cortar. Então, hoje, pessoal, nossa aula é essa. Desejo para vocês um ótimo dia e também ótimas férias, descansem, cuidem-se, aproveitem, tá, esse tempo, e com certeza quando vocês voltarem, vocês vão estar tinindo, bem descansados, tá, gente? Foi um prazer, um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês, cuidem-se, tá? Um forte abraço. Tchau, senhor.